que envolve o soldado Platini e o soldado Tiago. Houve uma manifestação, foi vinculado isso nas redes sociais no início do ano passado, que a turma de 2.000 soldados teriam se formado, estavam com 90 dias sem receber seus vencimentos. E através do Facebook, através das redes sociais, eles foram convidados a vir à Assembleia Legislativa. Teve na média de 250 a 300 policiais. Chegaram ordeiramente, com muita tranquilidade. Membros da minha equipe se deslocou lá para baixo para recebê-los. E, inclusive, o Platini chegou a dizer que a conversa não era com o deputado Maciel, era com o deputado Marcelo Ramos. Né? Eu subi até a galeria para conversar com eles e informá-los que o problema estava resolvido, que eu tinha conversado com o governador Omar e com o chefe da Casa Civil, e que o governador tinha determinado à Casa Civil fazer o procedimento da publicação de diário oficial e o pagamento retroativo à data de formação. Saindo daqui, eu peguei uma equipe de 10 policiais e fui à Casa Civil, onde eles ouviram do próprio doutor Raul Zaidan que eu já estava há mais de 60 dias tentando junto à Casa Civil, mas tinha o problema, não era da Casa Civil, e sim do comando da PM, em virtude de ser uma turma grande, que precisava fazer o cadastro desses 2.000 policiais no sistema da SEAD, e um outro problema que houve, alguns com faltas de documentação. Bom, o chefe da Casa Civil garantiu aos 10 que me acompanharam, né, até a Casa Civil, garantiu a eles que faria a publicação no Diário Oficial e pagaria o retroativo à data de formação. Saiu uma turma também daqui, com o deputado Marcelo Ramos, ao Tribunal de Justiça para fazer o protocolo de um andar de segurança. E uma outra turma com o Coronel Aldo para a SEAD, que é a informação que eu tive, que os que foram com o Coronel Aldo para a SEAD se dispersaram no meio do caminho. Por volta de 3 horas da tarde, saiu no site de um dos jornais nossos uma carta onde ela era ofensiva ao governador do estado. E aí surgiu, por parte da PM, a abertura dos processos administrativos e sindicâncias contra o Tiago, que se apresentou de imediato ao ser chamado, e o Platini. E mais 16 policiais foram arrolados para ser aberto um processo administrativo. Quando o Platini estava na prisão, ele disse aos nossos diretores da Associação de Cabo Soldado que ele iria sair dessa história como um herói e que ele não queria os advogados da associação. Ele iria ficar com o advogado do deputado Marcelo Ramos. Então, ficou designado para atender o Tiago e os 16 policiais a mais, os advogados da associação, que receberam uma determinação de não deixar espaço dentro do processo, que o acompanhassem o processo inteiro até o fechamento do processo. E foi designado o doutor Alcinete, um excelente advogado, e que tratou desses processos até o final, até o fechamento deles. O fato de ter sido 2 policiais responder um processo, houve uma investigação por parte da Corregedoria. Eles foram aberto processo pelo fato de eles terem vindo aqui na Assembleia, né? Em um desses grupos que o senhor citou, do Marcelo Ramos, no seu grupo, e do outro, do Coronel Aldo, o Tiago e o Platini, eles estavam? Não, qual desse grupo? Eu acho que nenhum. No seu não estava? Não estava, e talvez no do Marcelo também não. Entendi. Tudo bem. E aí veio a ordem do comandante abrir o processo. O processo foi aberto, tudo direitinho, ainda responde. Houve uma investigação por parte da Corregedoria de Polícia, que eu vejo ainda que é uma corregedoria que procura fazer as coisas isentas, né? Eu não tenho controle sobre a corregedora, sobre o comandante da PM, eu não tenho esse controle. Eu sou um defensor da categoria,
jamais faria algo para prejudicar um policial. O fato do Platini não ter sido atendido ou não estar sendo atendido pelos nossos advogados foi uma opção dele. Ele próprio escolheu em ficar com o advogado do deputado Marcelo Ramos, e assim foi feito. Eu não sei o procedimento que o advogado do deputado Marcelo Ramos tomou, eu não sei qual foram os cuidados que ele teve dentro do processo, mas o fato de ter sido excluído um e o outro ter pego uma prisão, isso não significa que houve manipulação no processo. O Thiago, quem cuidou do caso dele, foi o advogado da Associação de Caso Saudável. E o que houve com isso? O fato dos dois responderem o mesmo processo não significa que os dois teriam que ser absolvidos ou ter sido condenados juntos. Tem que ver o que está no processo apurado pela Corregedoria de Polícia. Será que foi só a vinda deles aqui? Ou será que descobriram algo mais que levou à exclusão do Platini e à prisão do Thiago? Isso tem que ser analisado. Ninguém pode pegar uma tribuna, ninguém pode fazer um julgamento sem que a gente tenha acesso ao processo e veja que tipo de crime ou que tipo de acusação foi apurada. Isso é um fato. O deputado Marcelo me chamou pela manhã, na quarta-feira, e disse: pô, Marcelo, o Platini foi excluído e o Thiago não foi, o Thiago está à tua disposição. Eu digo: deputado Marcelo, eu sou presidente da Comissão de Segurança, todos os meus atos são oficiados à presidência desta casa. Uma grande parte dos meus discursos na tribuna, eu bato no tráfico internacional, nacional e internacional de drogas. As minhas audiências públicas, elas são fiscalizadas à casa. E eu necessito de segurança. O deputado Davi Almeida, um dia desse, recebeu no início do mandato, no final do mandato passado, recebeu uma ameaça. E a Casa Militar, ela dá esse suporte. Ficou 2 policiais 24 horas com o deputado Davi. Como eu bato em cima do tráfico nacional e internacional de droga, como nós temos fronteira com 3 países que são a tríplice fronteira. Eu fiz audiência pública em Tabatinga, eu faço audiência pública em Humaitá, eu faço em Tefé, e todas as audiências públicas, elas são divulgadas. Então, quem me garante que eu não posso sofrer aí um atentado na minha trajetória daqui para uma Tabatinga da vida? Deputado, então no caso o senhor está esclarecendo essas acusações feitas pelo deputado Marcelo Ramos. Elas estão publicadas em algum lugar? Está publicada no jornal. No jornal? Na tribuna da casa ele chegou a dizer que o Thiago está à disposição de um deputado e por esse motivo, praticamente ele disse, por esse motivo ele só pegou a prisão, ele não foi excluído. A Corregedoria de Polícia fez um trabalho de investigação. É preciso que quem queira falar do assunto pegue um processo ou pegue a cópia do processo. Como que ele falou? A Corregedoria... Quarta-feira ou foi quinta-feira. Então, a Corregedoria, cautelosamente, ela solicitou a minha presença do deputado Marcelo Ramos para dar depoimento em defesa dos policiais. Por várias vezes solicitaram a nossa presença. Eu fui. Mas isso era só em relação à vinda deles aqui? Isso, ao processo que estava rolando. Eu fui, sentei lá, respondi todas as perguntas, defendi o Thiago e defendi o Platini. Agora, por que ele não foi se ele queria defender? Ele precisava ter ido na Corregedoria defender os policiais. Ele não está se julgando que defende a polícia, o policial? Eu fui chamado na Corregedoria de Polícia e fui ouvido. Eles fizeram um convite e eu, com muita tranquilidade, fui lá e defendi. Defendi o Platini e defendi o Thiago. Agora, juridicamente, quem toma de conta do processo do Thiago e dos 16 que ainda está por fechar, é o advogado, a doutora Alcinete. E quem cuida do processo que levou à exclusão do Platini foi o advogado, o deputado Marcelo. Deputado, o único motivo dessa pendenga toda é realmente a questão do fato de eles terem feito aquela greve, aquela paralisação lá? Bom, o que levou, eu volto a dizer, a manifestação ela chegou pacífica e ela saiu daqui pacífica. Não houve depredação, não houve ofensa a ninguém dentro da Assembleia. Eles queriam
ter uma resposta do posicionamento que eles estavam formados soldados, trabalhando na rua, e eles estavam recebendo como aluno. É isso aí que eles queriam posicionamento da casa. Eles estavam com 90 dias sem receber o salário de soldado, né? Então, o que houve? Eu já estava 60 dias junto à Casa Civil e ao comando da PM. São 2.000 policiais para cadastrar no sistema da SEAD. E alguns deles com problema de documento. Então, para fazer de uma maioria e uma minoria ficar de fora, eles foram formados juntos, entraram juntos, e o Diário Oficial teria que dar essa publicação junto. Até porque a formação deles foi no Centro de Convenções, uma formação com 1.816 policiais de uma vez só, inédito no Estado, e houve esses problemas de empecilho que levaram eles a passar 90 dias sem receber esse salário de soldado. Mas foi superado. O caso da exclusão tem que se buscar o processo junto à corregedoria. Eu tive a informação, a doutora Alcinete foi pegar uma cópia do processo. O advogado do Marcelo já tinha ido e fez carga desse processo. E é preciso que está lá. Lá dentro do processo está o meu depoimento, eu defendendo o Tiago e o Platini e os outros 16. Eu quero saber se o depoimento dele de defesa está lá dentro do deputado Marcelo. A gente teria como conseguir essa declaração dele na tribuna? Eu acho que se vocês oficiarem direto, né? Ele já postou. Ele já postou no Face dele. Está no Face dele. O discurso dele na íntegra. Deputado Marcelo. Está no YouTube também. Então, o que a gente... para esclarecer que a gente não tem o poder de simplesmente chamar a corregedoria e fazer mudar as coisas. Houve uma investigação e eu não me meto. Porque a minha finalidade é defender a categoria, sim, mas defender os bons policiais. Os policiais que queiram verdadeiramente prestar um serviço à população do Estado. Né? Deputado, qual é a situação que vai ficar esse? Ele está excluído e o Tiago preso. O Tiago está lá no CPM, preso, 15 dias de prisão ele pegou, e o Platini está excluído e pode recorrer da ação. O advogado deve preparar o recurso, né? Que a gente não pode, evasivamente, estar ofendendo o comandante, estar ofendendo a corregedoria, sem que a gente tenha o embasamento legal para fazer isso. Eu não posso fazer politicagem. A polícia sofreu décadas a polícia sofreu de políticos querendo fazer a polícia de trampolim. O meu trabalho é sério, eu trabalho em cima de segurança pública. Eu jamais vou prejudicar um soldado meu simplesmente porque o soldado me simplesmente postou um comentário negativo na rede social. Jamais poderia fazer isso. Não faço. Até porque o que eu quero responder, eu respondo. O que eu não quero responder, eu fico na minha. Eu não preciso estar fazendo politicagem em cima da polícia, nem estar usando os policiais para esse fim. Jamais farei isso. Esses policiais, por sua cabeça e seu pensamento só, eles não viriam aqui. Porque quando eu quero convocar a categoria, eu faço um documento da Comissão de Segurança, solicitando a publicação no Boletim Geral, que eu estou convocando a tropa para uma reunião no auditório da Assembleia, na Associação de Cabos Soldados, para que não haja nenhum tipo de represália em cima dos policiais. Eu jamais vou estar anonimamente convidando ninguém por rede social para fazer manifesto. A população lá está na rua. Os policiais querem também que a gente participe desses movimentos. Nós temos vários projetos conquistados para a categoria nesses nossos quase 3 anos de mandato. A projeção de salário hoje, ela é pioneira no país, nenhum estado brasileiro tem, e dentro do Amazonas só a polícia, o bombeiro e a polícia civil é que tem projeção de salário. 11,30% em 2012 e 5,10% em junho de 2012. Foram quase 16% de reajuste. Esse ano, 11,80% em janeiro e mais 6,57% em junho, retroagindo a 21 de abril. Quase mais de 18% de reajuste. Isso é conquista parlamentar, unificada com as entidades de classe e o apoio que o governo deu até 2016. Os professores passaram, coitados, vários dias
acampado na frente da Assembleia para ter um ganho real. Isso é conquista. Porte de arma na carteira, que só a Polícia Civil tinha, hoje o policial militar tem. Projeto de lei 131. Tem que entrar em vigor. O praça não podia fazer curso de oficial porque eles barravam na lei de ingresso. Hoje, com uma emenda na lei de ingresso, o praça pode fazer o curso de oficial independente do seu limite de idade. Isso é conquista. Então, nós temos várias conquistas dentro da categoria. Deputado, o senhor declarou que o deputado Marcelo Ramos teria utilizado as palavras de que o Thiago estaria à mercê do senhor. O Thiago está preso, né? Tá. Ele vai ser julgado logo? Ele já foi julgado. Ele pegou 15 dias de prisão. 15 dias. E ele está preso. E ele vai ser exonerado também? Não. Só vai ser... A punição dele foi 15 dias de prisão. Entendi. Tem que se pegar o que está escrito no processo. O senhor ainda não viu esse processo? Ainda não, eu estou pedindo carta no processo. Entendi. O processo, ele se iniciou uma questão de investigação. Deve ter investigado o Thiago e deve ter investigado o Platini. Quando vocês receberam eles, alguém se intitulou líder ou não? Foi assim, um grupo que falou, olha... Não, quem mais estava na frente era o Platini. Era o Platini? Quem mais estava na frente, organizando o pessoal aqui, a entrada, era o Platini. Né? O Thiago, eu sinceramente eu não cheguei a ver ele aí. Entendi. O Thiago chegou, depois eu sentei com ele, ele chegou, faltava meia hora para encerrar, ele chegou, teve a preocupação de protocolar sua arma junto à Casa Militar. Eu acho que foi por isso o nome dele, porque ele assinou entregando a arma para subir para a galeria. E aí surgiu o nome dele. Né? Agora, tem que se ver dentro do processo o que tem nas redes sociais. Porque tudo isso foi investigado.